Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, quem foi governo ontem e quem é governo hoje, que amanhã fatalmente não será governo, tem clareza da necessidade das medidas provisórias. Portanto, o que nós estamos discutindo nesta matéria é o entendimento que nos permita, entre as duas casas, distribuir melhor este tempo dos 120 dias e, ao mesmo tempo, assegurar alguns ajustes que estão legítimos, estão sendo apresentados, a exemplo desse que o senador Aécio Neves traz como contribuição. Eu tenho clareza de que a vontade dos senadores e das senadoras é construir um texto, se possível, de consenso. Portanto, é nesse sentido que todos trabalham. E é evidente que uma matéria difícil como esta, é natural que na sua construção possamos ter muitas contribuições. O exemplo mais concreto desse processo foi a emenda constitucional número 32 de 2001. No início da 50ª legislatura do Congresso Nacional, o senador Esperidião Amin apresentou a proposta de emenda constitucional número 1, exatamente lá em 1995. Em seguida, foi essa proposta de emenda constitucional que resultou na emenda 32 em 2001, ou seja, quase 7 anos depois, 6 anos e pouco após a sua tramitação entre a Câmara e o Senado. E ali, já em 1996, o senador Roberto Requião apresentava o requerimento para que fosse construída a comissão especial ou que fosse levado a voto esta matéria. Em seguida, em maio de 96, sobre o compromisso das lideranças do governo na época, o senador Esperidião Amin retira o seu requerimento que pedia a criação da comissão ou da sua tramitação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, porque tinha esse compromisso. E foi designado o senador Josafá Marinho na CCJ do Senado para ser relator dessa matéria. Estudioso, criterioso, apresentou um voto que também a base do governo na época não concordou. E aí, o senador José Fogaça apresenta um voto em separado, que foi o voto majoritário na Comissão de Constituição e Justiça, que veio a plenário do Senado, que foi aprovado no plenário do Senado, derrotando o senador Josafá Marinho, e que foi à Câmara, e a Câmara ratificou essa posição em que o Senado tomou, isso já lá em 2001, quando nós conseguimos concluir esse longo processo. Lembrando que ao longo desse período, todos os nossos presidentes fizeram uso da medida provisória. E tem uma questão que nos chama